Voltou. Então vamos lá, galera. Esse agente aqui é um sistema multi-agente em cadeia e não aqueles que você chama os agentes como tool, né? Então, né, eu resolvi fazer dessa forma, mas vocês podem usar o exemplo aí para desenvolver na forma que vocês quiserem. Esse agente aqui ele cria imagens só, tá? Ele não trabalha com vídeos, mas é uma V1. A gente vai desenvolver ele com o tempo aqui no canal, né? E inclusive, né, se inscreve no canal e se você gostou, não deixa de se inscrever, cara. Curte aí se você gostou, dá a sua opinião, mesmo que seja opinião idiota. Então, é isso. Participa aí, que a gente vai desenvolver isso juntos. Beleza? Cara, seguinte. Esse agente aqui, ele tá separado em algumas partes. Primeiro é o estrategista, depois vem o agente que cria de fato o conteúdo do carrossel, né? E ele cria separado em cada carrossel diferente. Tem um nó aqui de IA que descreve de forma visual e não técnica a imagem, tá? E tem aqui um agente que é especificador. É um agente mais técnico, que ele vai pegar toda a definição que os outros agentes atrás fizeram e vai montar um JSON, um objeto JSON, que é uma coisa que eu vi por aí, e eu acho que vocês vão gostar. Então, a gente vai falar disso daqui a pouco já. Aqui ele gera imagem via API, né? Não estamos usando um nodo direto, utilizando os nativos, nós estamos fazendo HTTP aqui. Um convert to library, né? To binary. Você vai receber a imagem em base64. Então aqui a gente coloca, né, um conversor, né, de base64 para binário. E aqui eu coloquei, né, ele sobe esses arquivos, esse carrossel dentro de uma pasta no Drive pra gente e depois insere as informações no Notion, né, de uma postagem aqui, né? Aí aqui você consegue fazer seu planejamento de conteúdo. Inclusive, criar outro agente que vai postar com base nos prazos e datas que você colocou aqui, né? Ele vai checar diariamente os posts que vão sair. Então, aqui a gente cria todo um processo, né? Tá, mas aí esse agente, aí você pode inserir aqui um formulário do próprio N8N, você pode pôr, sei lá, WhatsApp, você pode colocar, aí você tem que mudar, né? Se você quiser utilizar a Evolution, por exemplo, você coloca aqui no final, depois do Notion, que o conteúdo foi criado e ele também te enviar as imagens, né? Fica a seu critério, né? Eu vou mostrar aqui, eu não vou disponibilizar, galera, esse template aqui, porque esse agente eu estou desenvolvendo ele para um cliente, mas, claro, você com o vídeo aqui, você é espertão, você vai construir o seu. O que eu posso fazer é te mandar o JSON do agente especificador, né, que ele vai tornar mais consistente a criação de imagens, que é muito diferente da criação de imagens via prompt de forma geral, como a gente faz lá na plataforma do chat GPT, beleza? Então aqui ele vai criar um JSON que a IA vai entender melhor. A gente já trabalha com JSON com a IA, né? Então a gente já sabia que isso era melhor, mas a gente só não utilizava ainda, né? Dessa forma, tá? E aqui tem o estrategista, ele vai definir, né? Ele vai definir do que vai se tratar esse post. Ele vai retornar um JSON no final, né? Inclusive todos os agentes estão trabalhando em JSON. Então aqui você vai definir o tema, né, que tem no nodo aqui de edit field, um normalize que a gente coloca, o tema, plataforma que vai sair, público, palavras-chave que você quer que saia no carrossel,
o tamanho, que é muito importante, e esse aqui eu já deixei padronizado, porque é o estilo que eu gosto, né? Você pode... na API lá do GPT Image, tem os padrões de imagem que você consegue criar. Então eu escolhi esse porque é o que mais faz sentido, que é aquele formato vertical, né, de postagem. E aqui embaixo você define o número de slides, né? Então ele já vai entender isso. E aqui sai todo esse JSON aqui, né? Esses outputs para a gente trabalhar no agente estrategista. Então ele vai pegar todas as informações e vai desenvolver com copy, tá, galera? Com copy, né? Esse planejamento do conteúdo. Ele não vai desenvolver ainda o conteúdo. Ele vai planejar. Ele vai planejar. Então aqui ele vai desenvolver o ângulo, né? Opções de título. Ele vai criar 3 opções de título. Estrutura do slide. Aí ele vai definir mais especificamente a estrutura do slide, tá? Objetivo, tipo de conteúdo e o número do slide, que é importante nesse agente aqui, para ele entender que cada loop lá na frente ele vai tratar uma imagem de forma específica e não global, até para a IA não confundir. Métricas de destaque, que é, por exemplo, a gente usa alguma prova social, né, e estratégia de engajamento, que é normalmente ele vai definir uma estratégia de engajamento, geralmente aqui ele costuma sempre fazer um comentário fixo, né, ou embaixo do post, e ele já vai entregar esse comentário fixo para vocês, baseado numa estratégia, tá? Ele vai pensar. E aqui, como exemplo, ele sai aqui, ó, o ângulo, ele vai definir um ângulo único em cima das informações que você deu. Transforme seu condomínio com a administração eficaz da Maria Damasio. Isso aqui não é um título, tá, galera? Isso aqui é um ângulo. A galera de copy sabe do que eu tô falando, então é uma forma de você construir copies melhores, né, abordando cada visão, um ângulo, de fato, dos problemas, né? O mesmo problema você pode trabalhar de várias formas, de vários ângulos, né? De várias objeções em si. Aqui ele vai criar 3 opções de título para você e a estrutura do slide, viu, galera? Ele vai definir o número do slide, o objetivo e o tipo de conteúdo. Por exemplo, aqui ele falou infográfico, estatísticas sobre problemas de gestão. Olha só, que ousado. Vamos ver se vai dar certo, hein? Apresentação, apresentar a solução, slide 2, ou seja, ele já entende, você está vendo que ele já está construindo em cima da copy, né, em cima de uma sequência lógica. Primeiro ele conscientiza você do problema, né, problemas de gestão, infográficos, estatísticas. Ele apresenta uma solução, listar serviços e benefícios, né, e uma prova social. Óbvio que isso aqui é um carrossel de teste, né, mas isso aqui já dá para perfeitamente cair em produção. E é um carrossel pequeno. Quanto menor, mais ele vai resumir. Essa é a questão aqui. Mas, ou seja, ele está criando tudo aqui de fato do zero. Para quem é preguiçoso e não quer criar, ele vai criar do zero para você. Só que aqui no Normalize, galera, a gente pode definir todos esses parâmetros de acordo com as características da sua empresa, com o template que você trabalha aí na sua empresa. Então, esse que é o bom, você pode definir isso aqui, além do tamanho da imagem, número de slides, você pode vir aqui e definir toda essa informação lá atrás, antes dele criar para você. Então você já vai limitar a atuação dele com base no que a sua empresa costuma trabalhar. Isso que é o foda. Então você, por exemplo, você pode definir que sempre que ele vai usar algum case de sucesso que você já tem pronto, né, você pode definir lá. Você pode definir os serviços, igual ele criou aqui, né, que você presta. Então é tudo uma questão de você ir desenvolver e iterar em cima desse agente que eu construí aqui, tá, galera? Estou apresentando para vocês aqui, e é isso. A ideia aqui é que você construa, né, que a gente construa agentes em cima das ideias dos outros, e o nosso mercado vai crescendo ainda mais. E claro, todos os agentes aqui, galera, como a gente vai trabalhar com JSON, a gente põe um output parse, né, um instructed output parse. E é o mesmo JSON que eu coloco lá no prompt, né? Esse JSON tem no prompt aqui. Eu quero que você me entregue esse JSON aqui, ó. E eu coloquei ele no output parse, né? Mas
aqui ele está até vazio, né? Mas o JSON lá no exemplo, no prompt, ele já vai dar o exemplo para a IA. Então ela vai construir, ela vai entregar esse JSON pronto aqui. E vai sair isso aqui. E essa saída, esse nodo aqui de inteligência artificial, o próximo, ele só vai pegar essas 3 opções de título aqui e vai definir qual é o melhor com base no ângulo definido. Tá? Qual é a melhor opção com base no ângulo definido, ou seja, você bota realmente a IA para trabalhar. Ela não vai criar simplesmente um título de forma aleatória. Você faz ela criar, faz ela dar a nota, não nota, que não tem, não faz ela criar a nota, não está dando a nota, mas eu disse para ela aqui, ó, aqui eu estou usando um information extractor, né? Então eu coloquei um prompt aqui na descrição do ângulo, né? Extrai do array o título que melhor se adequa ao ângulo proposto. Então ele vai extrair, não de forma aleatória, mas com um foco específico, tá? Então ele vai entregar um título aqui. Aí aqui tem um nodo de Drive, de Google Drive, que cria a pasta, que é onde vai ficar armazenado esse post. Eu criei aqui porque assim que eu já obtenho o título, eu já posso criar uma pasta com o mesmo título, né? Eu não vou criar a pasta aqui no loop. Aqui tem o Content Creator, que é o agente. Esse agente aqui já vai criar de fato conteúdo. Só que ele não vai criar um slide só, ele vai criar todo o carrossel, galera. Ele vai criar um JSON gigante com todos os carrosséis. Como aqui é só 3, então ele é menor. Então a lógica é a mesma da agente anterior. Ele pega informações, coloca aqui, insere aqui e melhora. E constrói com base num contexto, certo? Ou seja, se eu fosse botar para um agente só fazer, talvez ele não conseguiria entregar o nível de qualidade e nível de copy que a gente espera. E outra, você pode trabalhar o nível o estilo de copy que você trabalha aí. Não precisa ser esse aqui. Inclusive, esse aqui não é o dos mais tops. Esse aqui eu foquei muito mais na construção do agente aqui, não em copy e tal. Mas, como a gente usa muita copy, né, esse vai ser talvez um próximo passo da gente melhorar esse agente aqui, tá? E eu vou trazer mais vídeos. Então ele vai a mesma coisa, ele vai entregar um JSON com as informações, só que aqui ele vai entregar o que de fato a estrutura do slide, de cada slide. Então ele vai entregar um JSON completo do carrossel inteiro, tá? Depois a gente vai iterar em cada slide, né? Usando o loop over items. Tenho aqui o carrossel número 1, texto principal, carrossel número 2, texto principal do carrossel número 2, texto secundário do carrossel número 2, o estilo visual, que vai dar contexto para ela desenvolver a imagem, a paleta de cor, que vai dar muito mais segurança e controle pra gente, a legenda, comentário fixado e hashtags. É isso. Depois a gente pode melhorar isso aqui. E obviamente, galera, o prompt aqui ele tem critérios onde a IA ela vai desenvolver. Cada slide, para cada slide, cria um texto conciso, impactante, que seja objetivo e definido. Isso aqui a gente coloca, já pode utilizar técnicas mais avançadas de copy. Aqui eu só criei para o agente sair na V1, né? Use linguagem persuasiva, inclua pelo menos um hack ou insight não óbvio, que é uma técnica também de copy. Crie uma legenda completa para o post, máximo 2.000 caracteres. Crie um texto comentário fixado e gere 5 a 7 hashtags. E aqui abaixo, coloco um JSON de exemplo. Sua resposta deve ser estruturada no formato JSON do modelo a seguir. E aqui no output pass dele, obviamente, tem esse JSON, né, galera? Ele vai entregar direitinho aqui, tá? Aqui tem dois carrosséis aqui, só que como ele sabe, é uma inteligência artificial, né? Ele sabe que ele tem que criar mais arrays ali dentro desse nodo, né? Aqui tem um split out que vai nos entregar ele vai splitar todas as informações do post, só que por cada slide agora. Ele vai pegar o slide 1 e vai conectar com o estilo visual
e o contexto total do post. Então todo o carrossel, na maioria das vezes algumas coisas vão ficar iguais aqui, só que ele vai iterar em cima de cada carrossel, né, de cada slide. Então aqui ele já separa, já faz um split out do carrossel. E aqui eu criei um código JavaScript onde ele vai reconhecer o número do slide e o objetivo do slide, certo? Então, porque isso são agentes diferentes que fazem, né? E por algum motivo, na hora de passar aqui no looping, eu não conseguia puxar esse objetivo por cada agente. Então, assim como quando ele tem que criar aqui, ele já tem que estar no JSON inserido o propósito do slide. Se eu puxar do nodo aqui, eu não consigo iterar em cima das keys, entendeu? Esse é um problema técnico de JavaScript aqui no N8N. Na verdade, não é um problema, né? É uma forma melhor de trabalhar aqui. Então, aqui você já coloca no mesmo output, né? Já agrega cada objetivo de slide que a gente vai precisar lá na frente para ele criar o slide, a imagem. E ele já agrega junto o número do slide, o texto secundário e o estilo visual. Aí todas as informações por slide vão ser inseridas lá. Aí aqui a gente abre um loop. Esse nó aqui de A, a gente vai pegar informações do slide anterior, número do slide, objetivo do slide, contexto da imagem, né? É igual nos agentes passados. Contexto da imagem, estilo visual, paleta de cor, e vai nos entregar um prompt conciso de que imagem vai ser essa. E não simplesmente o JSON. Eu vou usar essa descrição da imagem aqui concisa para criar o meu JSON, também adicionando tudo que os outros agentes lá atrás criaram. Então eu vou fazer um merge, não mergem, mas eu vou pegar todas as informações e vou juntar para ele fazer uma estrutura de JSON foda para entregar aqui para o modelo GPT Image One, que é o GPT que o modelo que faz as imagens, né? Aí aqui que tá o pulo gato, galera. Esse aqui é um homem da porra toda. Ele entrega o JSON, a estrutura de JSON separadinho. Por que JSON, Matheus? Por que não fazer só um prompt? Porque o prompt, galera, ele é muito dúbio. A IA hoje em dia, ela é muito inteligente, porém, num contexto de carrossel aqui, não é uma imagem única, você tem que trazer mais consistência para o seu conteúdo. Você não pode desenvolver um carrossel desconexo entre os slides, entende? Então, você tem que definir uma estrutura padrão para trabalhar, para entregar isso no carrossel de forma estruturada e consistente. Então, trabalhar com JSON, além disso, dessa estratégia que eu estou te falando, a IA entende melhor o JSON. Então, isso aqui é uma arquitetura da informação. A IA ela é basicamente código, é um algoritmo. Então, quando você entrega a informação com a arquitetura da informação definida, ela vai entender muito melhor. A consistência da imagem vai ficar muito melhor. Por exemplo, aqui eu consigo definir detalhes, assuntos, background. Então, cada item desse no JSON que a IA for ler, ela vai entender uma hierarquia da informação. Então, ela vai entender melhor o que ela vai ter que fazer. É simplesmente assim. Um prompt igual. Você acha que Vamos lá. Talvez ela conseguiria criar uma imagem com esse prompt aqui. Criar um design para o slide 3 de um carrossel de redes sociais. Eu nem sei porque que ele escreveu isso, mas tá tudo bem. O assunto do slide é prova social. Ah, tá, ele tá iterando. Entendi. Olha aí. Tá vendo, galera?
Cada slide vai receber um contexto diferente. Tá vendo? Eu que tava pagando de burro aqui. Cada iteração aqui é um contexto do slide diferente. Só que as propriedades de imagem são as mesmas. Entende? Então cada slide vai falar uma coisa e vai tentar passar uma copy diferente. Entende? Criar uma imagem com carrossel de slide para redes sociais. Slide apresenta a transformação de um condomínio com a Mário Dalmaso, destacando a redução de custos, aumento de satisfação dos moradores, blá 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 blá. Então, você acha que esse prompt aqui vai entregar uma imagem para você muito consistente? Talvez não. Ele está gerando o contexto geral aqui de um carrossel, que vai ajudar a produzir. Eu vou pegar esse prompt desse cara aqui e vou jogar no especificador de JSON. Aí esse cara aqui vai transformar essa ideia, né, marqueteira em JSON. Entendeu? Aí aqui a gente define um JSON gigantesco que ele tem que entregar, detalhando cada parte da imagem, como ela deve ser, galera. Você pode definir se a imagem vai ficar centralizada, mas no centro, centralizada no centro é difícil, né? Centralizada, só que alinhamento à esquerda, com margens, galera, com margens. Eu consigo colocar margem em relação ao espaço que o texto tem que ocupar na imagem. Você entende o valor disso? Você entende o quanto isso nos ajuda a produzir conteúdo de escala e sem muita preocupação? Porque você está entregando, de fato, informações de forma hierarquizada para IA com detalhes, sabe? E com o formato JSON ela vai entender muito melhor. Então tem esse prompt aqui, ela vai pegar o número do slide, ela vai iterar sobre esse número de slide, objetivo, contexto, mesma coisa que tem nos outros, estilo visual, paleta de cor. Só que aqui ele vai definir, aqui tem um prompt que ele vai definir, analisa o conteúdo, né? A imagem caiu aí, galera, mas a gente vai continuar aqui, daqui a pouco ela volta. A gente vai identificar o conceito central, né, a ser comunicado visualmente. Ele vai gerar um estilo de nome, ele vai definir esse estilo que a gente vai utilizar. A gente vai criar uma lista de inspirada, para inspiração, né? Isso vai ajudar a ter ideias, vamos dizer assim. A gente vai desenvolver uma paleta de cor. Aqui eu coloquei como padrão a fonte, galera. A gente pode definir a fonte aqui, a fonte a ser utilizada, Open Sans, né? Que eu coloquei como padrão e nunca vai mudar, que é a fonte que eu gosto de utilizar. Você pode colocar outra que você quer. Inclusive definir a fonte do título e a fonte do texto secundário, do texto complementar ou auxiliar que você quiser colocar. Definir aspectos técnicos de renderização. Especificar elementos do background e assuntos ou subjects, né? Assuntos principais da imagem. Incorporar elementos virais, visuais e hooks de atenção. Finalize com as especificações técnicas precisas para a API. E aqui tem mais algumas diretrizes envolvendo o copy, né? Elementos de viralidade, alto contraste, legibilidade, simplicidade impactante, evite poluição visual, foque em um conceito central por slide, para ficar mais clean. Consistência com variação, mantenha a consistência visual entre os slides, mas com variação suficiente para manter interesse. Elementos de surpresa visual, inclua ao menos um elemento visual inesperado ou contra-intuitivo, isso é uma técnica de copy também. Composição que guia o olhar, né? Use linhas, formas ou gradientes que direcionam a atenção para elementos chaves. Formato de resposta é o famoso JSON, PyJSON aqui que a gente gosta. Aqui tem mais informações de especificações de cada slide, né? Aqui eu defino que os últimos slides são CTA, os primeiros são de capa, né? Então, cada especificação dessa aqui
Cada especificação dessa aqui vai ajudar a IA ali no nodo da frente entender. E obviamente, né, o nosso output pass ele está aqui para nos ajudar a entregar o melhor JSON possível para essa IA. Então, o output pass está aqui, ó. Isso aqui é um exemplo, né, o que vai sair. Talvez a gente pode trabalhar, galera, diretamente aqui, inserindo diretamente aqui o que a gente quer que ele saia. Só que aqui nem precisa. A IA já entende. O modelo que a gente usa aqui são modelos. O que a gente está usando aqui é o 4O Mini, galera. 4O Mini. Nem é o 4.1, nem precisa usar o 4.1 porra nenhuma, não. A galera fica aí de hypezinho. Até para economizar, né, galera? Isso aqui é um sistema multiagente. A gente sabe que consome token pra caralho. Então, 4O Mini aqui, ó. Tá vendo, ó? 2.700 tokens, filho. Só uma RAM. Tudo bem que esse aqui tá agrupado aqui. Vamos lá, vamos te dar um exemplo aqui. Olha lá, 2.000 tokens. Por quê? 1.000 tokens. Aqui eu tô usando ele tá fazendo um consumo maior porque eu coloquei a ferramenta Think, né, que é essa nova funcionalidade. E, inclusive ele tá usando ela. Então isso aumenta mais a consistência, mas consequentemente ele vai fazer gastar mais tokens, né? Porque ele manda refazer. Cara, mas se você colocar isso no custo de operação aqui, foda-se. Se você colocar no custo da sua operação aqui, você coloca essa margem aqui de trabalho, de consumo de token e cobra o valor, né, do cliente seu que condiz com a operação, porque isso aqui aumenta muito a qualidade e a segurança da operação, né? Mas se você quiser, não precisa. Eu já testei isso e ele funciona da mesma forma. Ele funciona da mesma forma sem isso, tá? Sem a ferramenta de Thinking. Eu testei com 4.1 também, galera, um novo modelo, tá? Só que é o seguinte, ele é bom, muito bom, só que eu não vi necessidade de usar ele. Entende? Eu não vi necessidade de usar ele. Então eu passei a usar, fiz uns testes com 4O Mini, por quê? 4O Mini já entrega o que a gente quer. Talvez você pode usar o 4O aí se você quiser, fica a seu critério. Eu não usei o Cloud, eu gostaria de ter usado o Cloud aqui, eu não usei porque eu ainda não tenho créditos na API lá ainda, certo? Eu não cheguei a colocar lá ainda. Mas apesar de eu utilizar ele no desktop aqui, mas lá no Cloud eu não utilizo na API ainda. Até porque é um pouquinho mais caro, né? Então, então aqui ele vai criar a especificação, galera. Ele cria esse JSON gigantesco aqui, ó, tá vendo? Slide 1. Vou passar aqui para o lado aqui para vocês verem. Ele cria todo aqui, ó. Slide info, slide number 1, propósito do slide, conceituação, o conceito, estilo, o nome do estilo, inspiração para ajudar a IA, tom visual, paleta de cor, background gradient, se for background gradient ou não, tipografia, né? E todas as informações da tipografia, se ela é bold, se ela é light ou medium ou regular, o tamanho relativo, tá? O tamanho relativo ao tamanho do slide, então ela sabe como fazer essa proporção, ela vai saber o tamanho da imagem que a gente definiu o padrão lá, técnica de imagem, pode ser um vetor, um ícone, uma ilustração, aqui vai definir como que esse estilo vai ser, background gradiente,
né? Sombras sutis, efeitos especiais, elemento principal do slide, que é onde vai dar o foco, certo? Que mais? Detalhes, condomínio moderno com espaços bem cuidados, temas, conscientização. Então ele vai dando muitas informações de forma hierarquizada numa arquitetura aqui para IA entender. Text overlay, que é onde vai, qual texto que vai sair, o posicionamento do texto centralizado e alinhado à esquerda. Isso aqui eu deixei padrão também, que eu prefiro assim, a maioria dos carrosséis são assim. Aí ele vai definir as margens, galera, a margem em relação à largura da imagem, cara. A IA, com a definição do tamanho aqui, ó, ela sabe. É código, galera. Ela sabe. Margem, 80% da imagem, máximo de linha, máximo de tamanho que o texto pode ocupar numa imagem, no máximo 80%. Ela tem que deixar uma área de respiro, né? Margem top, margem bottom, left, right. Isso aqui, quem é do CSS ou do HTML sabe o que é isso aqui. Hooks visuais, elemento de copy também, attention grabber, que é a retenção da atenção ali, prender a atenção, visual surprise, aspectos técnicos, 4.5, 2.5, né? Aspecto 4.5 é aquela imagem vertical, né? E uma anotação aqui para dar aquele chorinho. Aí aqui ela vai vir aqui na criação. E esse JSON, galera, você vai criar aqui, ó. Crie uma imagem neste estilo. E aqui, ó, eu vou entregar o JSON. Pá! Gigante. E eu defino, obviamente, algumas diretrizes para o modelo de imagem. Evite erros de acentuação, omissão, formato e posicionamento incorreto de acentos. Evite caracteres faltando ou trocados. Evite palavras incompletas. Evite inconsistências de estilo. Evite a inversão de letras. Então, tá vendo que cada etapa aqui é para segurar, fazer um guardrail, uma delimitação para ela não errar. Evite texto espalhado, né? Show data. Aí ele vai entregar aqui, galera. Ele vai entregar aqui. Vou descarregar, porque quando ele trabalha com Base 64 fica um pouquinho pesado a execução aqui. Só que é o seguinte, galera. Meu rostinho bonito voltou. Ele vai entregar um Base 64 gigantesco, galera. E sim, é pesado. Um Base 64. Aqui ele vai mostrar o tanto que token ele gastou. Inclusive a gente pode usar para esses gastos de token aqui para fazer uma máquina de orçamento, né? Inclusive a gente entregar em cada imagem o quanto que ele gastou para a gente ter o controle da produção, porque se você for fazer isso para um cliente, galera, você tem que entender que isso aqui vai gastar. Você sabe que a API de imagem é cara, né? É 19 centavos de dólar. Isso é R$1 por imagem, galera. Isso é R$1, é caro. Imagine você prometer para o cliente que você vai entregar 30 posts por mês, que seja, que é pouco hoje, né? Muita gente posta muito mais que isso. Cara, é caro. Você vai gastar R$350, filho. 350 conto. Então, assim, é uma questão de você se planejar, né, para utilizar esse conteúdo aqui. Obviamente, um design custa mais caro do que isso. Mas é aquela coisa. Você tem que fazer o seu planejamento de custo aqui quando você vai vender suas automações. Então a gente pode desenvolver também numa iteração próxima aqui no canal esse cálculo do custo por 1 milhão de token aqui, né? Então, galera, ele criou o nosso Base 64 aqui, e aqui a gente usa um nodo
o famoso nodão de conversão de base64 para string. base64 string para file, onde a gente vai colocar um output data aqui, para a gente reconhecer ele lá na frente. Então, ó, aqui ele... Olha aqui a imagem. Olha aqui, ele errou aqui a acentuação, galera. Então, mesmo a gente colocando uns guardrails aqui, ele errou a acentuação. Então, quando você for fazer, né, mesmo com toda a segurança, todas as verificações que a gente está fazendo aqui, ele errou. Então, quando você for fazer isso, você tem que também colocar nos seus custos de operação esses pequenos erros. Ou você ir lá e consertar na mão, o que vai ser mais rápido do que produzir do zero. Mas você pode consertar na mão também. Mas imagina, isso aqui já faz todo o trabalho. Olha aqui. Aqui nesse aqui ele não errou nenhuma. Redução de até 20% nos custos, satisfação. Isso aqui, galera, pode parecer meio aleatório, essas provas sociais aqui, mas ele inventou, porque eu não coloquei nenhum parâmetro. Ele inventou. Então eu posso colocar as minhas provas sociais reais aqui. Entendeu? E olha a estrutura que ele utilizou. É uma imagem, um elemento, né? É chamativo? Talvez não. Em termos de copy, talvez não. Mas, olha, é um bom design. A qualidade é muito boa. Você teria que pagar um bom designer para fazer isso aqui. Né? Ou o Canva. Mas a ideia aqui, galera, a gente... né, automation first, né? A gente é gestor de agente aí. Descubra como a Mário Damasio transforma seu condomínio. Então ele criou um aspecto. Eu já trabalhei como designer, tá? Eu já fui designer. Hoje eu não faço isso mais. Eu continuo sendo designer, né? Mas eu não faço isso mais como profissão. Então eu sei o que é um bom design. Então aqui ele entregou uma estrutura boa, legal, né? Ele focou num texto maior, num heading, né? Na headline e o texto complementar. E a gente pode ir iterando, melhorar os nossos prompts também com isso. E que ele fez um CTA, né? Uma prova social, na verdade. Uma prova social. Né? Depoimentos falam por si só. E aqui no final joga esses slides numa pasta. Ele cria uma pasta lá atrás e aqui ele coloca cada imagem dentro da pasta do Google Drive. Configurado aqui, ó, o nome do arquivo, PNG, né? ID da pasta que eu criei lá atrás, eu coloco aqui em variável. E upload. Operação de upload. Tem um wait ali, depois joga aqui pro Notionzão nosso para fazer o planejamento dos conteúdos, né, meu brother? Aí aqui você já pode colocar, inserir a data da publicação, ou fazer manualmente. E você pode construir um outro agente que vai pegar toda essa informação aqui e a pasta, né? E o link da pasta que está aqui e baixar as imagens e postar, galera. Tem um jeito mais fácil, mais otimizado de fazer isso, mas você pode usar isso, né? Então você tem aqui toda uma operação aí, planejamento de conteúdo pronta. Ele já coloca aqui no status. Isso aqui é um template que eu criei no Notion, né? Facinho aqui, qualquer um cria. Põe a publicação, prazo, editoria, a empresa que vai participar aqui, né, galera? A empresa que você vai postar, né? Formato, carrossel, tem outros formatos aqui. E aqui é o nome. E dentro de cada post tem as informações, a legenda, comentário fixado e o link da pasta das imagens. Né? Vamos entrar aqui na pasta. Pra vocês verem que ele já salva a pasta aqui. E aqui a pessoa que vai postar, ou a gente. Né? A gente pode desenvolver depois dele colocar as imagens diretamente aqui. Só que no caso aqui eu fiz dessa forma. Aí ele colocou as imagens aqui que ele criou lá, ó. Deixa a imagem carregar aqui pra vocês verem. Agora só porque eu quero mostrar vai ficar com lentidão, né? Pelo amor de Deus. Aí, ó. Aquelas imagens que estavam lá foram colocadas aqui, galera.
Sacou? Então é isso. Então, galera, parte aqui a gente já fez o grosso, né? Que é entregar esse agente de produção de carrossel, que é boa parte dos conteúdos que a gente faz. Né? A gente pode pegar esse modelo aqui, iterar em cima e construir carrosséis, por exemplo, para o estilo de post de Twitter, que muita gente faz. Né? Nem precisa ser tão complexo as imagens assim, não. Entende? Você tá entendendo? Nem precisa ser imagens complexas assim. Aqueles posts que todo mundo faz de Twitter, com estilo de Twitterzinho, imagem verificadinho, você cria aqui, porra. Você cria aqui. Entendeu? Minha imagem caiu de novo. Mas enfim. Então, galera, a gente pode usar esse agente aqui para iterar, para fazer esse post de Twitter, entendeu? É um exemplo do que a gente pode utilizar. Então você pode definir o estilo, cada agente que você for criar, você pode definir o estilo. Então, galera, esse agente aqui a gente pode construir. Então, galera, é isso. Vocês gostaram do conteúdo aí? Eu acho que isso aqui dá uma boa ideia para vocês. Eu vou disponibilizar, né? Comenta aí se você gostou. Dá um joinha, inscreve no canal. Ajuda a gente aí, tá? Você pode utilizar, né, essa estratégia de construção de agente aqui para o seu cliente. E vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou fazer o seguinte. Esse agente aqui eu vou disponibilizar, mas se a gente bater 1000 views, eu vou disponibilizar o JSON aqui. No primeiro comentário acima, você pode voltar aqui quando bater mil views nesse vídeo. Então compartilhe aí com mais gente que você puder, que eu vou disponibilizar esse agente aqui. Agora, o prompt do agente especificador aqui, eu já vou entregar para vocês, né? Que eu não vou fazer sacanagem com vocês. Eu vou disponibilizar o JSON exemplo aqui para vocês no final, nos comentários, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, chama a galera aí que tá construindo a gente para iterar. A gente pode melhorar ele muito. Nós vamos fazer isso aqui no canal, né? Então dê sua sugestão aí do que a gente pode construir também em cima disso aqui. Isso é só o começo, né? Da gente abrir, né, um sistema multiagente que vai realmente otimizar a operação de marketing de muita empresa aí, beleza, galera? Então, espero que você tenha gostado. Vamos lá e até mais. Falou!